Bom dia ainda, né? Tá quase chegando a hora aguardada do almoço. Prometo ser rápido, porque gordinho não demora para almoçar, não atrasa para almoçar, né? Então, certeza que a gente vai acabar no horário, né? Eu chamo aqui já, convido a Raquel, né? Que é da Constância, cliente nossa, para já ficar do meu lado, para a gente começar esse nosso bate-papo, né? Acho que deve ter um microfone para você ali, Raquel. Bom, só para me apresentar aqui, sou Alex Marques, diretor comercial da Data System. Já quero agradecer toda a organização da Biesv pelo evento, pela iniciativa. É muito importante esse movimento, né, porque valoriza demais, né, a nossa categoria. Acho que a gente teve, a partir do momento que as pessoas decidem, né, compartilhar os cases, né, e tem pessoas aqui que realmente valorizam isso, faz com que todo mundo ganhe, né? Então, realmente, parabéns a todo o time da Biesv lá. Sei que é um desafio diário, né? Não só o backstage, mas um desafio diário. Então, muito bom estar aqui com vocês. Deixa a Raquel se apresentar também para vocês aí. Bom dia, pessoal. Eu sou Raquel, né? Trabalho na Constância Calçados. Acho que sei se todo mundo conhece, já vi alguns calçados aí bem similares ao da Constância, não sei se é. Mas algumas pessoas já me abordaram aqui também. Adoro a Constância, compro na Constância. Bom, hoje eu sou responsável pela diretoria de tecnologia e inovação e pelo e-commerce. E a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a nossa trajetória aqui, né, a nossa parceria que a gente tem junto com a Data System e os resultados, né, que a gente vem conquistando aí ao longo de alguns anos. Vou apresentar para vocês um pouco da nossa empresa, para que vocês possam conhecer um pouquinho. A Data System, nós somos uma empresa de software, né, específico para o varejo de moda. Um RP para o varejo de moda, né, atender ali as necessidades de gestão de calçados, lojas de roupas, acessórios. Por que isso é um grande diferencial? Quando a gente olha no mercado, o que a gente vê? Empresas, né, de software que atendem vários segmentos. Às vezes ele atende o varejo, pode até ter um produto, né, para moda, um produto para supermercado, um sistema ali para a área de foods, mas a empresa, né, ela está atendendo vários segmentos. E a Data System tem esse diferencial, que a empresa ela é 100% focada no varejo de moda. Né? O nosso software, os nossos clientes são 100% do varejo de moda. Isso traz uma grande vantagem, ou seja, toda a estratégia pensada para o cliente da empresa é direcionada para atender as demandas desse segmento. E, claro, né, os produtos também têm um ganho muito grande, porque tudo que a gente constrói, tudo que a gente desenvolve, né, todo o know-how que a gente pega dos nossos clientes e a gente aplica no software, isso traz, né, um compromisso, uma aderência muito maior. Às vezes eu tenho um software que atende outro segmento, eu tenho que ir lá customizar, adaptar, colocar parâmetro, todos esses desafios que a gente sabe que aumenta a complexidade e também atrapalha a experiência ali, né, do próprio usuário. Então, como a gente ajuda os nossos clientes hoje como a Constância, né? A gente tem uma responsabilidade de toda a parte, diria, de gestão da loja. Então, a parte de pedido de compras, toda a parte de gestão de compras, desempenho de produtos, a parte do PDV, né, o nosso software lá no PDV, fazer a venda, troca, gestão de caixa, também fazer toda a parte de toda a gestão financeira, né, toda a conciliação de contas a pagar, receber, as conciliações bancárias, enfim. Então, a gente tem toda essa abrangência, além, obviamente, de trazer indicadores, trazer resultados, né, visões estratégicas para a tomada de decisão. Então, esse é um pilar muito importante, né, onde a gente consegue realmente ali direcionar, ajudar o lojista, né, a se direcionar mediante as suas estratégias. Alguns números da Data System, né, são mais de 27 anos, né, nesse segmento, mais de 3.500 clientes aí por todo o Brasil. Né. Alguns números, a gente estima que mais de 300 mil vendas são processadas aí diariamente nas nossas soluções, e a gente tem um compromisso aí com um faturamento aí superior a 10 bilhões de reais ano, então é um número expressivo quando a gente fala de um segmento, né, também específico. E a Raquel vai falar um pouquinho também da Constância, para a gente depois iniciar, né, a nossa jornada aí. Bom, as pessoas até me perguntaram hoje, a Constância, ela é de São Paulo, ela é do Rio? Não, a gente uma marca mineira, né, então a gente tem 18 anos de mercado. Ela começou com um modelo muito de próprio, né, uma lojinha só, lá em Belo Horizonte. Né, o nosso sócio, o fundador, que hoje é o nosso CEO,
teve uma ideia, né, uma concepção de uma loja diferente, né, para quem já teve a oportunidade de entrar numa loja da Constância. É uma loja que a gente fala que é o closet dos sonhos, né? A mulher entra, ela vai para a numeração dela e ela se sente ali como dona de mais de 500 pares de sapato. E acaba que isso, né, estimula ali a compra, que ela experimenta, ela senta, ela consegue calçar todos os sapatos que ela quiser. Então, isso traz uma experiência muito legal. Então, a nossa marca começou assim e ela sempre foi uma marca muito inovadora e a tecnologia sempre esteve à frente, né, das nossas decisões estratégicas. Então, ao longo do tempo, a gente se tornou uma marca franqueadora. Hoje, a gente está com 218 lojas espalhadas aí, né, em 20 estados diferentes. E a nossa expansão nunca para. Mesmo na pandemia, a gente abriu loja, mesmo a gente tendo todos os desafios que todos vocês viveram também nesses últimos anos, mas a gente continua expandindo. E aí, nessa expansão também, a gente, né, tem o nosso, além de loja física, a gente tem o nosso canal de e-commerce, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, como que a gente tem tratado o Omnichannel, principalmente. E a gente está com um canal novo, que é o canal Multimarcas também, que é um projeto que veio também dessa questão da gente poder expandir e estar em locais, né, onde a gente não consegue ter uma loja física da Constância, mas a gente consegue levar a Constância, né, para as nossas consumidoras. A gente tem, né, em média, né, um número estimado, em média, 1.750 colaboradores, considerando franquias e lojas próprias. E a gente, né, tem um desafio aí, nossa meta é de chegar em 350 lojas aí, talvez, né, em 2 anos. Então, nosso desafio de crescimento aí é bem acelerado. A gente está na torcida também, né? Eu sei disso. Quanto mais loja, melhor. Né? Bom, a gente tem um desafio aqui de contar como que foi, né, esse projeto. E é interessante a gente fazer até um parênteses aqui, né? Porque depois eu saio de uma apresentação, né, da galera de VM, de arquitetura, que mostra o antes, que mostra o depois. E você tangibilizar sistema, software, né, é um grande desafio. Ficar mostrando tela aqui, enfim. Mas a gente procurou pegar os pilares principais, né, dessa jornada. Eu acredito que a tecnologia, de fato, ela é um meio, né, para a gente conquistar os nossos objetivos, principalmente os objetivos do cliente, mas a gente quer contar um pouquinho, né, dessa história. Então, é legal a gente entender, né, com relação à Data System, que nós estamos lá presentes, né, nas 218 lojas, com o nosso software, fazendo toda a gestão do PDV, também fazendo a gestão de retaguarda, né, toda a parte estratégica, né, porque você tem cenários onde o franqueado tem uma loja, ou franqueados que tem mais de 10 lojas. Então, tudo isso vai necessitando de mais gestão, né, de mais acompanhamento. E a gente também atua na retaguarda, né, junto com o franqueador, né, no caso que é a Constance, principalmente se encaixando ali dentro do ecossistema da Constância. Então, é isso que a gente quer falar um pouquinho também para vocês. Separamos aqui 3 pilares que são importantes. Né? O primeiro deles é tecnologia, né? Depois a gente fala um pouco de demandas, né? E pessoas. Que durante esse processo, a gente teve que, de fato, deixar muito bem alinhado. Né? E essa acho que foi o grande ingrediente aqui do sucesso dessa parceria com a Constância e também com outros clientes. Primeiro, quando a gente fala de tecnologia. Poxa, então é um grande desafio, né, a gente está lá, né, com a nossa solução, implementar uma solução de mercado. Constance tinha um desenvolvimento interno. Então, lá atrás, quando ela nos procurou, ela tinha lá um time, né, de desenvolvimento interno. Então, ela também era uma software house. Né, além do core dela, que era a parte de franquias, de calçados, ela também cuidava de sistemas. Né, e quando ela nos procurou com esse desafio, cara, eu quero focar no meu negócio, né? E aí a gente tem um sistema de mercado, ou seja, a gente atende outros clientes também. Então, a gente teve que fazer um alinhamento muito interessante ali para poder atender essa demanda. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando realmente desses desafios, né, de plugar a nossa solução com N parceiros. Né? A gente sabe que, né, o digital, não só a plataforma, né, o site que a gente vê lá, mas tem uma estrutura, um ecossistema muito grande por trás. Quando a gente fala de CRM, a gente fala de BI, quando a gente fala de várias outras frentes, né, nós, né, que estamos lá com uma parte da informação, a gente precisa plugar essas informações em outros canais. Então, para a gente ali, né, esse pilar da tecnologia foi fundamental. E a Data System teve essa vantagem, né, acho que até nesse processo todo de escolha de um RP, pela tecnologia que a gente utiliza, né, apesar de uma empresa de 27 anos, a gente já reescreveu a nossa solução 3 vezes. Então, o que significa isso? Né?
Cara, chegou... Para quem é mais antigo, lembra daquelas telas DOS preta, que você ia na tela, via aquelas telas, não usava mouse? 27 anos a gente começou assim. Então a gente teve que joga isso fora, faz de novo, um do zero, né, com uma nova tecnologia. Chegou um momento, cara, deixa isso paradinho aí, faz um outro. E a gente está indo já para a 4ª geração do nosso software. Então, apesar de 27 anos de empresa, é uma mentalidade de startup, né, de nascer, né, de se desconstruir, né, para poder entregar algo novo. Demandas. Esse é o grande desafio, né, porque o cliente da parte de lá, né, eu sempre costumo falar assim, quando termina uma reunião no cliente, no mínimo umas 3, 4 demandas surgiu, né? Até mais, né? Até mais. Até mais. Então, você tem todas umas estratégias e, como eu disse, a tecnologia ela é o meio. Então, a gente tem que ter um alinhamento, uma parceria muito boa para conduzir, entender quais são as prioridades dessa demanda, entender, né, com a ótica da Data System, que é uma empresa de mercado, também atender às expectativas do nosso cliente. Então, esse é um grande desafio também que a gente vem tocando, né, ao longo do tempo. Cara, e pessoas, né? Acho que pessoas também é extremamente estratégico para a gente conseguir atingir vários objetivos dentro de um projeto como esse. A gente vai falar um pouco mais de pessoas mais para frente, né, Raquel? Mas você gostaria de complementar alguma coisa aí em cima desses nossos pilares? Eu acho que o grande diferencial, né, que eu acho que fez dar muito certo nessa nossa parceria, que a Constância é uma empresa muito inovadora, né, que você falou que mudou 4 vezes a versão do sistema, e a gente toda hora está mudando, né? Toda hora a gente tem uma ideia nova, toda hora a gente liga para vocês e fala assim, pensem numa coisa diferente, vamos fazer. Eu acho que a gente também ter esse estímulo, né, de estar ali junto com vocês, pensando na melhoria do sistema, pensando não somente na venda, como na parte de gestão, a gente é muito focado na parte financeira, na parte fiscal, nos controles da parte back-office. Eu acho que isso quando a gente tem um software que ele é muito bom na parte de venda, mas ele é muito bom na gestão também, as coisas se complementam. Eu acho que essa parceria que a gente tem, juntando toda a tecnologia, demanda e pessoas, eu acho que casou bastante com o que a gente buscava também num sistema para atender, né, nosso futuro aí, 350 lojas, no tamanho que a gente está se tornando. Perfeito. Para a gente olhar um pouquinho essa timeline, né, de como isso aconteceu, né, acho que aqui a gente tem, por exemplo, né, o início da parceria, né, no primeiro semestre ali de 2019. Então, ali naquele momento, a gente apertou as mãos ali, né, vamos começar uma parceria, vamos. Em 2019 mesmo, a gente já fez o rollout de 20 lojas. Então, 20 lojas para quê? Justamente para testar a aderência, né, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então, pelo tamanho, pelo porte do projeto, a gente teve que adotar realmente esse posicionamento. E aí, no primeiro trimestre de 2020, a gente começou, né, teve 2 grandes acontecimentos no primeiro trimestre, né, 2020. A gente fez a implementação da Constância e veio a pandemia logo em seguida. Porque a gente fez o rollout de mais de 100 lojas ali por volta de 2 meses, né? Janeiro e fevereiro. Nós acabamos que dia começou a pandemia, né? A gente acabou ali final de fevereiro, 20 de março veio a pandemia, mais ou menos, né, 18 de março. E aí a gente... né? Exato. E a gente tinha o projeto A, né? Então o projeto B não dava certo, o C não dava certo, a gente foi lá para o projeto F, né? Porque a gente teve que realmente se reinventar, obviamente entendendo o momento, entendendo esse desafio. E hoje a gente entende que a gente está ali numa velocidade de cruzeiro, né? Preparado ali para a expansão, para 250, 350, 450 lojas aí da Constância. Até dezembro, 250. Até 200, tá ok. 2023 já é outra meta. Combinado. Bom, quando a gente fala de tecnologia, a gente gosta muito de usar essa frase na Data System, né? Tanto para os nossos colaboradores, quanto para os nossos clientes. Cara, não importa a tecnologia que a gente vai utilizar lá na loja. O que importa? É o benefício. Ouvir, né, para uma empresa de tecnologia, ouvir uma frase dessa, ela é meio provocativa, né? Você tem que desconstruir. Como assim tecnologia não é importante, né? É claro que tem a sua relevância, tem a sua importância, mas para o cliente, né, o que importa, cara, é o que ela produz, né? É o resultado que ela dá. Se está alinhado a uma palavra que a gente ouviu aqui, né, nas outras palestras, que é estratégia. Cara, estratégia de VM, estratégia de arquitetura, cara, tudo passa e tudo começa e tudo tem esse fim, né, de você seguir o plano. Então, a tecnologia, apesar de está muito ligada, né, à inovação, a ser disruptivo, ela tem esse compromisso, né, de ser o caminho,
ser a estrada para que o nosso cliente consiga atingir os seus objetivos, né? Então, quando a gente tem essa ótica, né, quando a gente começa a pensar um pouco mais sobre isso, como eu disse lá no começo, pessoas é um ponto extremamente estratégico. Quando a gente olha ali, né, a importância que tem as pessoas num projeto, então, ainda mais quando a gente tem duas empresas envolvidas e, às vezes, entra ainda um terceiro, um parceiro, né? Num caso como a Constance, que ela é uma franqueadora, e aí tem um franqueado. Então, são vários interesses que estão em jogo, né? Você ter esse alinhamento entre os times, né? As definições de prioridade, a capacitação do time. E aí um ponto que eu fortaleço muito, né, no nosso relacionamento, tanto com a Constance, mas também com os nossos clientes. A gente tem o André aqui também, né, que é um cliente multimarcas, que está aqui também prestigiando o evento. É a transparência, é ser transparente. É a gente poder dar a liberdade do cliente de falar no que ele tem que falar e também ter a liberdade de poder falar e pontuar, né, o que a gente precisa colocar. A gente acredita muito que essa sinergia, né, o resultado dessa transparência, dessa proximidade, né, o resultado é muito maior, né, do que a gente ficar cada um para um canto, cada um com suas verdades, cada um com seus pensamentos apenas, né? Então, esse olhar para pessoas, né? A Raquel ali conduz um time ali realmente que é estratégico para a parte dela, tem um contato também estratégico ali com o nosso time. Isso fez a diferença, principalmente nesse início, né? E vem fazendo a diferença nessa evolução desse projeto, né, Raquel? Eu acho que o olhar estratégico não somente nosso, né? Assim, às vezes a gente tem ideia, às vezes a gente não sabe como executar a ideia. E a gente começa a ligar. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que dá para fazer? Não, vamos fazer esse caminho? Nossa, que legal. Não tinha pensado dessa forma. Então, a gente usa efetivamente, né, nosso time interno, né, de inovação com o time interno de desenvolvedores, né, de todas as pessoas responsáveis para juntar a tecnologia, juntar as ferramentas, juntar até integrações com outros sistemas que a gente tem, como fazer, como melhorar a performance. Então, volta e meia, a gente precisa discutir como executar e de que forma executar da melhor forma. Então, essa parceria funciona, não vou falar nem que de vez em quando, é todo dia, né? Todo dia a gente tem ali em contato com os times internos da Data System. Bom, legal. Agora a gente entra realmente, efetivamente, em algumas frentes, né? Alguns projetos que a gente construiu aí a quatro mãos. Agora a Raquel vai, obviamente, aprofundar um pouco mais cada um. Antes até da gente falar sobre eles, né? Tem uma característica que eu acho muito importante, acho que é uma dica legal, né? Acho que vale a pena pensar sobre isso. É você fazer o básico bem feito, né? O compromisso com o básico. E é tão difícil, eu tenho a oportunidade de visitar muitas lojas, né? De ter o contato com muitos gestores, muitas operações, e existe uma diferença muito grande, né? Do que a pessoa diz que faz, do que ela faz, de fato, lá na ponta, né? E esse é um ponto muito importante, a gente defende muito essa bandeira, né, de fazer, né, esse básico bem feito. Dar atenção ao básico, aos pilares, ao envolver as pessoas certas, testar, né, o famoso MVP, né, aplica, testa, ajusta, se permite o erro na operação, se permite o erro, talvez, até da pessoa, né, ajusta para depois você começar a construir algo maior. Então, essa mentalidade, né, permite também a gente acelerar alguns projetos, permite a gente, né, ser mais assertivo em outras frentes, né, de você focar no simples, que parece ser simples, mas existe uma complexidade ali, em termos de expectativas, muito grande. Para a gente que trabalha na área de tecnologia, né, vocês veem muitos cases, né, aqueles cases realmente mirabolantes, né? Então, a galera está esperando aqui eu apresentar aquele case do drone que entrega calçado, né, na casa. Não tem isso aqui, né? A gente está realmente apostando naquilo que efetivamente vai mexer na margem do nosso cliente, no resultado do nosso cliente. E aqui a gente fala, né, de um projeto, acho que dá para ver um pouco do site, né, de alguns números que a gente colocou. Aqui, basicamente, só para traduzir aqui para vocês, não sei se a resolução dá para ver, mas é o projeto quando a gente fez a integração do canal físico com o canal digital. Canal físico e canal digital são dois pilares que você tem que ficar atento. Primeiro é a parte de tecnologia. Cara, eu tenho que plugar isso
na ponta lá, a informação tem que ir, tem que voltar e tem que acontecer. O outro são pessoas, que a gente traduz, aí o mercado fala muito sobre cultura digital, né? Você tem que ter um engajamento. Poxa, como o vendedor lá na ponta vai se convencer que alguém comprando no site, vindo, pegando o produto que está no estoque lá e retirando vai ser bom para ele. Então, a Raquel acho que vai contar um pouco dessa história para a gente, como foi esse processo, né? E como isso tem ajudado aí nos resultados. Bom, a gente praticava o Omnichannel há muitos anos atrás e a gente, por decisão estratégica, a gente troca de sistema da franqueadora, troca de sistema do PDV. Esse projeto, ele morreu, né? Ficou ali guardado na caixinha e a gente, né, implantamos o sistema, veio pandemia, a gente tentava retomar esse projeto. E aí a gente começou a desenvolver, mudando plataforma do nosso e-commerce, né, desenvolvendo junto com a DataSys integração, como tudo ia acontecer. Né? O projeto inicialmente não tinha dado certo, né, pelo sistema que a gente tinha adotado na franqueadora, e a gente teve que mudar a rota. Né? A gente faz parte do jogo, né, até principalmente quando a gente lida com inovação, a gente muda a rota no meio do caminho. E aí a gente mudamos a rota interna na franqueadora e a gente retomou esse processo mais ou menos no final do ano passado, início desse ano. E é um projeto que a gente, além, né, do convencimento aos nossos franqueados, que é uma operação saudável, que é uma operação lucrativa, que eu vendo no site, o cliente vai retirar na loja, que ele paga o frete, né, toda a forma que acontece, ainda tem, né, um desafio muito grande, que são todas as integrações, que é com split de pedido, o pedido pode cair. Né, teve até uma situação bem engraçada essa semana, eu estava olhando, eu tive um pedido de uma cliente que ele caiu para 7 lojas diferentes. Né? Então, assim, a cliente ela é atendida independente aonde a loja está, ou independente se o produto está saindo da loja de São Paulo, do Rio de Janeiro, Tocantins, aonde for, mas ela vai ser atendida. Então, a gente teve todos esses desafios, né? Foi um projeto extremamente complexo, e aí caiu o pedido na loja, aí aparecia lá no PDV, na tela do Use, aí a vendedora não conseguia enxergar que o pedido estava lá. O que a gente pode fazer para ela enxergar que o pedido está lá? Tivemos a ideia, vamos botar um pop-up. E aí a gente começa a desenvolver, e esse é um projeto que ainda está em andamento, né, das lojas que estão ativas no nosso site. Né? Ou seja, eu integrei o estoque da loja ao meu e-commerce, e a gente tem, né, acompanhado aí, a gente está crescendo em média 16% das vendas da loja. Tem casos bem interessantes que até a loja tem vendido até mais no e-commerce do que vendido na loja física, mas são faturamentos que se complementam, né? Então, o franqueado ele está extremamente satisfeito. E eu tenho a toda hora momento franqueado. Raquel, por favor, quando entra a minha loja, né? Quando é que a gente vai acabar de plugar as 218 lojas? Então, a gente está num projeto ainda, que ainda estamos em desenvolvimento. Né? Tem um time grande ali da DataSys ajudando a gente. Né? Pensando do início ao fim, desde o momento que o cliente compra o produto dentro do nosso site, até o momento que ele vai fazer a devolução. Né? Quando tem um extravio pela transportadora, quando tem um cancelamento parcial, quando tem uma devolução de um item só e o cliente comprou 10. Então, tem todos os poréns, né? Todas as situações que acontecem normalmente do e-commerce, mas que eu tenho que colocar todas essas situações dentro de uma loja física, de um sistema que é basicamente de PDV, né, o que está ali atuando no PDV, mas eu plugo ele no online. Então, são desafios que a gente ainda está, né, superando e desenvolvendo e tendo reuniões diárias, mas que a gente acredita que até o final de janeiro ali eu tenho as 208 lojas ativadas, né, e vendendo aí. Espero que esse número cresça, né? Não somente 16% da venda, mas que a gente represente muito mais. E os franqueados estão assim, né? Nossa, Raquel, eu estou muito feliz, né? A gente limpa o estoque da loja, de uma certa forma, produtos que às vezes estão em promoção, são de liquidações passadas, mas que está ali na loja, né, para um público muito específico, né, de uma determinada região, ele acaba ficando disponível para o Brasil inteiro, acaba que ele é vendido naturalmente, e acaba que a gente consegue, inclusive, colocar mais produtos dentro da loja, desenvolver mais itens na nossa coleção, porque eu acabo abrindo mais espaço na loja. Então, é um projeto de muitas interações e que muitos benefícios que a gente tem alcançado. Somente agora, a gente está somente com 20 lojas. Mas quando a gente plugar as 218, tá, o total,
eu acho que esse resultado vai ser muito maior. Isso é bem legal, porque quando a gente olha o conceito da própria constância, né, que naqueles closets que a gente via, das numerações, quando a gente iniciou o projeto, né, geralmente era um par de cada tamanho, né, que tinha, e aí toda uma desconstrução, né, de um conceito de negócio, né, tem um processo logístico também de vocês, né, hoje vocês estão com alguns centros logísticos também que apoiam essa operação, né? A gente está com 3 centros de distribuição, né? Então, a gente tem um no Espírito Santo, um na Paraíba e um na Bahia, justamente para estar mais próximo. Quando a gente foi crescendo em termos de loja, a gente quis estar mais próximo, né, das lojas. Talvez para ano que vem a gente vai ter outro CD, estamos avaliando. Mas justamente isso, né? O cliente ainda tem a opção dele comprar, tirando o produto do nosso centro de distribuição e entregando na loja para ele retirar na loja. Então, tem muitos conceitos, muitas variáveis que impactam, né, o resultado aí do Omnichannel. E é bem sensível quando a gente fala de moda, porque a gente tem o efeito da grade, né, do tamanho. Às vezes você tem lá 8 pares de um produto, mas aquele tamanho específico do cliente você não tem, né? Então você tem esse desafio de essa informação ela está muito azeitada ali, muito alinhada, para que você realmente não perca a venda, né? Não tem como você colocar um alto volume de pares por cada tamanho nas lojas, né? Então você tem que ter essa integração aí realmente acontecendo de uma forma bem eficiente, né? Isso que é o nosso grande desafio, a gente tem tido bons resultados com relação a isso. Outro ponto também é a questão da mobilidade, né? Então, trazer essa experiência, né, tanto para o vendedor, né, para o gerente da loja, para o franqueado, mas também ali para o cliente, né? Então, mobilidade foi um pilar também que a gente apostou nessa parceria, de trazer, de fato, sim, essa condição, né, do vendedor ali atender o cliente, né, no hardware ali móvel, fazer a venda, né, fazer toda a finalização da venda e toda essa movimentação acontecer sem a necessidade de se dirigir lá a um PDV, a um caixa tradicional. Eu vou até mostrar um vídeo, né, logo a seguir, de um depoimento de uma cliente, né, que vem usando isso e como ela vem aproveitando, né, até sendo criativa para utilizar esse recurso. E também, né, o próprio aplicativo, né, a gente concedeu ali, né, também um aplicativo, né, a utilização de um aplicativo, e eu acho que é importante, né, ressaltar isso. É um ponto que muitas operações, às vezes, elas falham, né, que é você não democratizar a informação. Cara, às vezes a gente vê algumas organizações lá em cima, né, a galera, os C-level, os diretores, os supervisores, cheio de dashboards, cheio de informações, de indicadores. Mas quanto mais você conseguir democratizar essa informação para a ponta, né, para o gerente da loja, para o vendedor, né, isso traz um engajamento, um comprometimento muito interessante. Então, o papel do aplicativo, né, não é só ter, né, o acesso às suas informações, mas é poder realmente ver o seu trabalho, né, o seu esforço, o esforço de cada canal, de cada estratégia, sendo convertido em resultados, né? Vendo o ponteirinho da meta mexer, entender qual indicador ele precisa melhorar. Então, esses pontos aí foram muito importantes, e esses aplicativos eles trouxeram aí, né, uma experiência muito legal, né? E falando um pouco assim da minha realidade, né, eu tenho franqueados com 10 lojas, 15 lojas. Então, assim, em termos do aplicativo, é sensacional, porque o franqueado ele está na loja A, mas ele já está na palma da mão, vendo como é que está o desempenho da loja B, já passa a mão no telefone perguntando por que a conversão está baixa, por que o ticket médio não está abaixo da média. Então, em termos de usabilidade, né, para os nossos franqueados, é sensacional, porque independente de onde ele estiver, ele consegue ter ações e plano de ação no mesmo dia, ele não espera encerrar o dia seguinte para poder perguntar para a gerente por que a venda foi ruim, ou o que aconteceu na loja, enfim, ele consegue ter detalhado até qual que é o produto que mais vendendo, qual que é a venda por vendedora. Então, é um aplicativo que os nossos franqueados amam. E em termos da mobilidade ali no PDV, acho que alguém comentou aqui que se a internet cair, a loja fica sem operar, né? E já aconteceu com a gente lá também. E a Lio, eu falo que a Lio, né, é uma contingência. Se cair a internet, a gente continua vendendo. E o mais sensacional de tudo, que antigamente você passava no POS, a menina anotava no papelzinho ali, né? E alguém tinha que registrar essa venda depois no sistema. E aqui não, aqui eu já emito nota fiscal,
eu já abaixo o estoque, eu já registro a venda, já aparece no painel de venda. Então, é uma segurança em termos de gestão ligado, né, à operação de loja. Então, o franqueado, o gestor, ele consegue ter a certeza que eu vendi, eu emiti nota fiscal para o cliente, eu baixei o estoque, eu já registrei no financeiro o contas a receber, eu já fiz tudo, mesmo não tendo a internet. Então, isso é muito legal. A gente tem plano, inclusive, de épocas de pico de venda, que a Lio ela é fundamental para a nossa operação. Bom, muito bem. Um outro case também, acho que interessante para a gente falar, aqui tem aquela pitada de como o simples ele pode gerar um resultado muito legal. Em termos de tecnologia, a gente está falando o quê? De uma coluna numa visão, né, que os gestores da loja têm acesso. Mas como que esse alinhamento, entender o que realmente pode mudar, né, no frente de loja, em uma visão estratégica, como isso bem alinhado com o time pode gerar ali uma redução ali de 20%, né, num prazo médio de recebimento, né, e realmente poder trazer resultados muito interessantes, né, no fluxo de caixa. Né? A Raquel pode falar um pouquinho como isso tem ajudado aí. Bom, então, assim, acho que pós-pandemia, acho que o caixa do varejo como um todo ficou bem apertado, né? Não, e não somente do varejo, mas como a Constância também. Então, né, eu fazia parte do time de gestão de franquias, então eu lidava muito com os franqueados ali, os franqueados, nossa, Raquel, eu estou sem dinheiro, eu estou sem dinheiro, eu estou sem dinheiro, né? Está apertado, porque a gente, né, estou vendendo parcelado e o varejo precisa vender parcelado. E a gente começou a controlar qual que era o prazo médio de recebimento das vendas que a gente fazia em loja. E aí, inicialmente, a gente gosta de falar que a gente sempre começa pelo papel de pão, né? Então, a gente baixava um relatório lá no Uzi, eu fui lá, criei um dashboard interno no Excel, e eu comecei a compartilhar isso com todas as franquias. Falando assim, olha, em média, todas as vendas que você faz, em média, você entra no seu caixa com 50 dias. Né? Aí a gente foi fazendo um detalhe por loja. Então, eu tinha a média da rede, né, de todas as lojas, e eu conseguia fazer análise por loja, por estado. Né? A gente conseguia ter essa visão e entender onde que a gente podia melhorar. E aí os franqueados ficaram loucos. Né? Nossa, eu estou demorando, em média, 50 dias, 60 dias para o dinheiro entrar no meu caixa. Né? Eu estou parcelando demais. E aí eles começaram a cobrar dos vendedores. Olha, vendedor, então, na hora que você for vender lá, ao invés de você falar, já oferecer diretamente 6 vezes, pergunta se não é 2 vezes, né? Vamos tentar fazer uma gestão de caixa melhor, porque está doendo no meu bolso. E aí, eles começaram a ter uma demanda, assim, Raquel, mas eu preciso saber por vendedor. Eu não consigo só saber da minha loja, porque eu não sei qual que é meu vendedor que mais está puxando para cima, puxando para baixo. E aí a gente levou essa demanda para a DataSys. Eu falei, olha, de que forma que vocês podem ajudar a gente? Porque eu já tinha um painel de indicadores que eu mostrava por vendedor, qual que era a venda por vendedor, a quantidade de trocas que ele fazia no dia. Eu já tinha várias informações de gestão. Mas eu não tinha essa informaçãozinha que pode ser a pitadinha ali da melhora do caixa. E a gente desenvolveu, né, dentro do painel, o cálculo do prazo médio de recebimento por vendedor. E aí as lojas, né, começaram a atuar, que o vendedor A, em média, fazia muita venda em uma vez, e o vendedor B só parcelava em 6 vezes. E, né, os franqueados, na boa gestão, começaram ali a fazer campanhas entre os vendedores, a dar premiação, a fazer um monte de coisa. E aí eu trouxe um caso real de uma loja que ela tinha lá em maio de 2022, que foi, né, na virada que a gente conseguiu entregar isso para os franqueados. Então, ela tinha, em média, 50 dias de prazo médio de recebimento. E aí, com a gestão, com o indicador, esse aqui é um painel que as próprias vendedoras conseguem olhar e acompanhar, a gente conseguiu reduzir para 40 dias. Então, assim, né, 10 dias a menos de dificuldade de caixa para a loja, né, ou com dinheiro antecipado. E a gente fala, a gente não pode deixar de vender. Vender é a nossa máxima, né? Mas a gente pode vender com qualidade, a gente pode vender estrategicamente para que a gente tenha uma melhor gestão de caixa. Então, esse foi um resultado sensacional, os franqueados ficaram loucos, e isso virou rotina de acompanhamento dos franqueados e da franqueadora também. Então, a gente leva nas nossas reuniões estratégicas quais são as lojas que estão com prazo não tão bom e o que a gente pode fazer para ajudar. É treinamento? É o quê? O que a gente precisa fazer? Então, isso virou um acompanhamento praticamente que diário.
E aqui a gente fala da importância de democratizar a informação. Não adianta nada essa informação ficar lá em cima, nas reuniões, nas discussões de diretoria, né? Acho que aqui a mensagem que a gente quer passar é, apesar de ser uma solução simples, quando você democratiza ela, chega na ponta, ao engajamento, você consegue aí um resultado expressivo, né? E na realidade da Constância, por exemplo, que ela estava com essa estratégia de reduzir prazo médio de pagamento, de recebimento, foi realmente muito importante, né? E aí, para fechar até essa parte de solução, é aquilo. Toda a ação, toda a estratégia, toda a tecnologia, toda a inovação, no final das contas, ela tem que se refletir, né, no resultado, né? E essa é uma máxima que a gente utiliza bastante, né? E engajar o time do resultado. Se você não tem, se você não domina, se você não sabe, né, o que está te dando lucro, de que forma está te dando lucro, quais são, né, as áreas, as frentes que está legal, que não está legal, você começa a minar a tua operação e você entra naquela bola de neve, né, que você começa a vender e não começa a ver a cor do dinheiro. Então, esse trabalho foi importante, né, da gente fazer essa democratização também aqui na parte demonstrativa de resultado. É mais uma coisa que a gente pouco vê, principalmente lá nas lojas, né? As pessoas têm lá os relatórios básicos, mas aí um conceito talvez de demonstrativo de resultados gerencial, né? Não aquele contábil complexo, né, que a gente vê, isso traz uma diferença muito grande. A Raquel pode falar nesse desafio que não só foi de tecnologia, mas foi de capacitação. Exatamente. Né? Então, acho que quando a gente mudou o sistema, né, quando a gente entrou na DataSys, a gente falou assim, a gente quer ter uma DRE, precisa ter uma DRE, mas para a gente chegar na DRE, foi todo um trabalho construído em termos de melhoria financeira, em termos de lançamentos e até de capacitação dos franqueados, que a gente fala que, assim, a nossa máxima é vender, mas a gente tem que gerir a venda da melhor forma possível. E aí a gente começou a construir uma DRE que ela fosse uma DRE gerencial, não fosse uma DRE complexa do contador, né? Uma DRE que o franqueado ele pudesse puxar de uma forma automática, né? E que ali vai ter todos os resultados da operação dele. E a gente construiu isso, né, bem a quatro mãos ali, modelo de DRE, como que vai automatizar, quando entra na DRE, quando não entra na DRE, tem todo um conceito por trás. Mas aí a gente conseguiu efetivamente entregar para o nosso franqueado que ele possa, a qualquer momento do dia, ou quando encerrar o mês, o momento que ele quiser, ele vai puxar o mês que ele quer da DRE e ele começa a analisar qual é o resultado dele. E o que saiu daqui, né? Porque não é simplesmente ter o dado. A gente teve, né, por parte da franqueadora, um momento que a gente reuniu todos os franqueados da rede, né, são mais de 90, a gente botou numa sala assim, agora a gente vai te ensinar a ler a DRE. E o principal da DRE é a gente conseguir analisar indicadores, a gente conseguir entender que ele está gastando muito com, sei lá, despesa com lanche da equipe. Por que está representando 2% do meu faturamento, enquanto o outro franqueado representa meio? O que a gente pode fazer para não somente melhorar a venda, né, acompanhar a venda mês a mês, mas melhorar os custos atrelados a essa venda? E qual que é o meu resultado final? A minha operação ela é lucrativa ou não é lucrativa? Então, a partir desse desenvolvimento que a gente fez, a gente criou vários planos de ação, não somente o treinamento, mas a gente tem pessoas dentro da franqueadora responsáveis em analisar a DRE dos franqueados, analisar qual que é o resultado final, analisar quais são os indicadores, né, fazer análise horizontal, vertical, enfim, para poder chegar para o franqueado e orientar ele o que ele precisa melhorar em termos de operação para que ele seja mais lucrativo. Então, a gente está juntando tecnologia, né, desenvolvimento, processo, porque o franqueado ele é participativo, e melhora de resultado. Até que ponto o resultado está sendo bom ou não está sendo bom e o que a gente precisa fazer. Então, a gente tinha um desejo, né, quando a gente mudou ali a chavinha para a Data System, de ter essa entrega. Os franqueados, eles amam, né, eles passam a ser da rotina. Para a franqueadora querendo, deixa eu discutir com você a minha DRE, deixa eu entender por que o meu resultado, ele está bom ou não está bom? E isso vira cultura, né? Quando a gente implanta, capacita e acaba acompanhando no dia a dia, virou cultura para os nossos franqueados também. E é legal a gente reforçar justamente essa ideia, né? Que a gente sai lá de um modelo de integração de canal, de omnichannel, de mobilidade, onde tem tecnologia, tem inovação. A gente vai lá para uma coluna num relatório que pode fazer uma diferença tremenda na operação, a gente vai para um DRE. Então, essa proposta que a gente traz, né, com os nossos clientes, né, isso foi
foi resultado realmente de uma parceria. Existem outros cases, né? A gente separou alguns para justamente trazer uma provocação, né, maior aqui. Essa é a proposta, até mesmo pelo tema. E acho que outro ponto realmente fundamental é a questão do atendimento, né? Acho que a nossa parceria ela tem aí uma característica que pouca gente vê no mercado, né? A questão de atendimento, e não só atendimento, quando a gente fala naquela camada ali de diretores e gestores, né? Mas atendimento realmente lá do suporte técnico, né? Quem nunca sofreu com suporte técnico, quem nunca, né, desligou o telefone, ficou pé da vida lá por causa de um atendimento, a demora de um atendimento. Então, a gente também foi investindo nisso, né? E essa já era uma realidade da Data System. A gente já tinha isso com os outros clientes. Acho que com a Constance, o desafio era realmente pelo volume, né, para a gente poder entregar isso de uma forma muito eficiente. E aí tem um caso que eu gosto muito de contar, né? Porque, assim, na convenção da Constance, como a gente pode tangibilizar isso, né? Imagina só, uma convenção, né? Mais de... Quantas pessoas tinha lá? 600. 600 pessoas. E aí a gente levou os responsáveis pelo suporte técnico, né? Então foi a diretoria da Data System e foi os responsáveis do suporte técnico. Agora imagina a cena, né? 600 pessoas aplaudindo e gritando o nome dos caras do suporte técnico. Né? Verdade, verdade. Então, Acho que eles não sabiam o nome do Rodrigo, não sabiam o seu não, nome. Mas na hora que o pessoal, esse aqui é o Matheus. Nossa, o Matheus, Matheus. Porque realmente eles reconhecem de ter uma pessoa ali, né, que atende, que o telefone toca, que os chamados são atendidos, que tem a resposta, é formalizado via e-mail, o problema é resolvido. Então, foi uma experiência bem legal, porque depois a gente ainda teve, né, aquele momento do coquetel ali da galera, né, toda ali, e a galera chegava e sabe quando você se sente nada? Porque tava assim, tava eu e o Rodrigo, né? O Rodrigo é o CEO da Data System, a gente estava ali junto com o pessoal. Cara, aí chegava Matheus, aí o Matheus, que é o responsável pelo suporte técnico, né, que atende a linha da Constance, junto com o time dele. Aí ele, só um minutinho, Alex. E foto. E vinha outro, né? Aí chegou até uma hora que o pessoal veio para mim, Alex, você pode tirar uma foto? Falei, claro, posso. E eu já estava até ali, já murchando a barriga aqui. Não, tira a foto para mim do Matheus. Não, eu falei, caramba. Então, acho que eu estou contando aqui essa história, porque quando a gente olha para o mercado, quando você vê a experiência que existe no mercado hoje, é totalmente diferente. Então, quando a gente fala de cases de sucesso, né, a gente tem aqui um depoimento do próprio André, né, que é nosso cliente também, de multimarcas. É uma proposta, né, focar naquilo que realmente faz a diferença para o cliente, para o nosso cliente, que entrega um valor. Né? Acho que não existe nenhuma parceria perfeita, né? São parcerias que têm ajustes. A hora que tem que sentar e conversar, ter conversas difíceis, a gente tem conversas difíceis. A hora que a gente tem que ser transparente, ser claro, tem que se posicionar, mas com comprometimento em todas as áreas. Não adianta nada eu contar uma história linda, né, de um recurso, de uma tecnologia, se realmente eu tenho a dificuldade de fazer a entrega de um bom atendimento, né, de um bom serviço. Então, quando a gente fala dessa experiência, né, de gestão, de tecnologia, de software, esses pilares são muito importantes, né? Pessoas, tecnologia, né, e a expectativa, né, do nosso cliente, né? É isso aí. E é muito legal em termos de suporte que a gente tem aumentado a quantidade de lojas. Vocês viram lá que a gente tinha 100 lojas, hoje a gente tem 218. Então, a gente mais do que dobrou. E quando a gente compara, né, faz ali o comparativo com o ano anterior em termos de chamados lá, com a Data System, que a gente acompanha, a gente tem reuniões, deixa eu ver como é que estão os chamados, deixa eu ver qual que é o nível dos chamados, é dúvida, é problema, é o que a gente precisa fazer. A gente cria planos de ação para isso. Então, quando a gente compara, a gente aumenta lojas, mas a gente diminui a quantidade de chamados. Então, é porque a gente consegue, ali com o time da Data System, entender quais são as necessidades. É problema de sistema? Vamos resolver. É problema de treinamento? A gente dá. É o que está acontecendo. Então, realmente em conjunto ali, né, eu como Constância, meu time ali se sente muito parte da Data System, e eu acho que a Data System também se sente muito parte da Constância, porque a gente faz isso acontecer sempre visando a venda, a melhora da performance, a melhora, né, o elogio do franqueado. Né, esse aqui é um franqueado que tem 3 lojas aqui em São Paulo. Então, assim, eles falam assim, não tem problema ter, né, assim, ter problema acontece. Né? Acho que a forma como que a gente resolve o problema é que faz a diferença. É ter para quem ligar. Se tiver um problema muito, né, extraordinário, eu ligo para o Rodrigo, eu ligo para o Alex, a gente sai se falando, mas a gente consegue resolver. Então, acho que esse que é o diferencial,
né? A gente trabalha com outros parceiros também de negócio. E às vezes a gente fala assim, putz, mas podia ser um pouquinho diferente, porque lá na hora que eu ligo resolve, o outro não resolve. Então, acho que realmente isso faz a diferença. Bom, muito bem. Queria agradecer, né, a Raquel, né, por externar aí todo esse momento que a gente teve, esse projeto. E agradecer a Biesio pelo convite, todos vocês aí. Espero que a gente tenha atingido a expectativa de vocês. Qualquer dúvida aí, a gente tem os nossos contatos aí, fique à vontade. E muito obrigado mais uma vez. Obrigada, pessoal. Como que trabalha a Constance Calçados durante todos esses anos e agora, depois da pandemia, para atrair o consumidor? Bom dia, eu sou Raquel, eu sou diretora de Tecnologia, Inovação e E-Commerce na Constance. Bom, a Constance é uma marca mineira, né, que já está presente aí em 20 estados do Brasil. E é uma marca com 18 anos, né, que está presente aí nas nossas vidas. E o nosso consumidor é um consumidor que ele é um consumidor, a nossa consumidora está presente, né, vive a nossa marca, está dentro da nossa loja. É óbvio que a gente vem passando por muita transformação ao longo dos anos, principalmente na parte de tecnologia, né? A gente precisou se adaptar ao longo dos anos para trazer mais tecnologia, mais conforto, mais rapidez, inclusive na hora de finalização de uma venda dentro de loja. E se adaptando ao momento de pandemia aí, que a gente teve que trazer mais inovação e mais tecnologia, inclusive para atender a nossa cliente dentro da casa dela. Essa implantação que vocês fizeram do software, de um conjunto de software da Data System, como que isso está melhorando o dia a dia das lojas, melhorando o desempenho até das vendas? Bom, a decisão ela foi uma decisão bem acertada. A gente tem uns 3 anos já que a gente tem essa parceria com a Data System. A gente vinha de um sistema legado, que era um sistema desenvolvido interno, e a gente precisava não somente melhorar o frente de loja, né, os PDVs, mas melhorar a parte de gestão. Então, os nossos franqueados e a franquia precisava de mais controles em termos de operação de loja. Então, há 3 anos atrás, a gente resolveu fazer essa mudança, né? É óbvio que, junto com a mudança, veio mudanças, inclusive, de processos, mudanças, inclusive, de melhoria do que a gente já tinha ou adaptação do que a gente já tinha. E a gente vem numa pegada de muito desenvolvimento, né? A gente não para, sempre pensando não somente na experiência do cliente, que para a gente é fundamental, o cliente em primeiro lugar, mas também em termos de gestão. O que a gente pode trazer de indicadores e de gestão para que possa melhorar, né, a performance da loja, para que a gente tenha o gestor, o franqueado, a franqueadora possa ter indicadores que, ao analisar, eu possa ter uma ação, um plano de ação imediato ali e reverter em vendas e reverter em qualidade de atendimento. Ótimo. E você sentiu diferença em termos de resultado de vendas, na verdade, em função desse software? Sim, em termos de qualidade de venda, sim. Em termos de número de vendas, sim. A gente teve várias ações que a gente fez dentro do sistema para trazer mais vendas. A gente implantou o Omnichannel, a gente implantou qualidade de venda, a gente começou a medir indicadores de venda que fez com que as meninas de loja, né, as nossas vendedoras, pudessem vender com mais qualidade, melhorando o fluxo de caixa do franqueado, melhorando os indicadores de DRE. Então, tudo que a gente pensa primeiro na venda e segundo na gestão. Hoje o varejo não tem como fugir. Ele precisa ter tecnologia, software de gestão. E quais são os benefícios para o varejista a partir do momento que ele implanta essa tecnologia? Bom, muito bom. Eu costumo dizer que o que, na verdade, né, o lojista ou qualquer empreendedor, qualquer gestor, ele precisa é de gestão, é de direcionamento, independentemente do porte que ele tem. Se é um pequeno, um médio ou um grande, a necessidade dele ter a gestão, os indicadores, o direcionamento. Então, muitas vezes, a tecnologia, e aí, quando a gente fala, por exemplo, de software, ele auxilia, ele é um meio para que esse lojista possa chegar aos seus objetivos, aos seus resultados. Eu quero vender mais, o que eu preciso vender mais, como eu preciso vender mais. Então, são várias linhas que o software de gestão ele atua, seja no frente de loja, seja na retaguarda, seja na área de vendas, na área de gestão de estoque, gestão de compras, na área financeira. Então, a gente entende essa importância, né, do software.
de levar esse benefício do cliente, para o lojista, em ele ter, né, o direcionamento das estratégias dele e o desempenho dessas estratégias, né, de fácil acesso, de forma simples e de forma objetiva. O varejista hoje ele entende isso já? Ou é mais o grande varejista e o médio que entende isso? Como que é feita essa comunicação? Quando é que ele percebe que realmente ele precisa dessa tecnologia? Bom, legal. Obviamente que tem uma questão ali de amadurecimento, né? De você, diria que é uma parte educacional, de você entender qual de fato é a sua dor, qual é a sua necessidade, e aí quem vai me ajudar, né, com esse desafio. Independentemente do tamanho, o que a gente realmente procura falar para o lojista, que ele precisa, além de tudo, ter bem claro o que ele quer. A partir dessa premissa, olha, eu sei exatamente o que eu quero, eu sei quanto eu quero crescer, eu sei aonde eu quero vender, a gente vai para o como. Como eu vou fazer isso? Né? Então, a tecnologia, ela apoia nesse sentido. Eu diria que sim, há uma consciência, né, do pequeno, do médio e do grande. Confesso que há um desafio, né, entre você conseguir aproximar a tecnologia. Muitas vezes o pequeno e o médio se distancia, e a nossa missão, Data System, é traduzir essa tecnologia em benefício. E, na verdade, assim, a gente traz hoje o case da Constance Calçados, mas quais outros vocês teriam para citar e se isso aumentou as vendas, de fato? Eu acho que o que está muito em evidência hoje quando a gente fala de varejo, e a gente atua no varejo de moda, é principalmente o desafio de você integrar os canais, canal físico com o canal digital. Então, o cliente quer comprar na loja, receber em casa, quer comprar no site, retirar na loja. Então, você tem o desafio tecnológico de você executar, né, essas integrações. O que eu costumo dizer, a Constance, ela traz, né, esse case, a gente vai apresentar esse case aqui, está apresentando na Biesio, mas esse mesmo modelo, essa mesma ferramenta, ela pode ser utilizada para um lojista que tem lá uma loja com 2 PDVs, né, na sua loja, através, obviamente, da tecnologia, porque a tecnologia ela é modular. Então, não importa, o que vai mudar muito e vai mudar, de fato, a intensidade é o volume, é o tamanho, mas a operação ela tem o mesmo princípio, de você, de fato, né, compartilhar uma informação em outros canais e ter a segurança que essa informação está correta. Então, a gente está atuando muito nesse case, né, de integrar a loja física com os meios digitais e poder trazer uma experiência legal aí, tanto para o nosso cliente quanto para o consumidor final. E os clientes geralmente dizem que isso facilita muito e as vendas crescem. Com certeza. Eu acho que a participação do digital, ela vem se mostrando, óbvio que tem um caminho a percorrer, né? O varejo físico ainda tem uma grande participação nas vendas, principalmente aqui no Brasil, mas a gente, até mesmo depois da pandemia, né, o consumidor ele está mais interessado em conhecer esses canais digitais. E tem todo um trabalho, né? Eu sempre costumo dizer, o desafio para você crescer as vendas não é só você implementar tecnologia, é você implementar a cultura digital, é engajar o seu time e o seu time reconhecer valor, né, da importância de atuar nesses canais digitais. E a gente tem cases interessantes ali de crescimentos entre 10% e 15% a partir do momento que você estabelece aí essas integrações dos canais digitais.